Olá, queridos, é muito bom estar aqui com cada um de vocês. Eu queria dar continuidade ao nosso trabalho e a temática de hoje é Deus e o grande conflito. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu queria convidar a você. Será que você tem todas as respostas sobre Deus e o grande conflito? Sim, nós estamos falando do grande conflito entre o bem e o mal. De um lado, nós temos Deus e do outro lado, nós temos Satanás. E dentro desse contexto, o que de fato requer de cada um de nós, dos dois poderes, é adoração. Pode de alguma forma nós estarmos adorando o inimigo no lugar de Deus? É possível isso acontecer? Sim, é possível isso acontecer, sim. E é exatamente por isso que nós devemos abrir a Bíblia. Nós devemos analisar a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão, para nós não estarmos assim adorando o inimigo no lugar de Deus. Para isso, Satanás ele levantou uma rebelião aonde? Levantou uma rebelião no céu e ele provocou lá uma guerra. Essa guerra, queridos, através dessa guerra ele conseguiu fazer com que uma terça parte dos anjos de Deus se dobrarem perante ele e se rebelar contra o governo de Deus, aonde? Lá no céu, Apocalipse capítulo 12, verso 4. E por incrível que pareça, o inimigo tem muitos adoradores. O diabo não pode aparecer e dizer: oi, eu sou o diabo, quer me adorar? Mas ele usa das suas estratégias. Ele não aparece, mas ele tem uma estratégia que não tem falhado durante os séculos. E muitas pessoas, elas descem à sepultura, ou seja, elas morrem não tendo Deus como um adorador. Sim, mas tendo o próprio Satanás. E para isso, queridos, para Satanás não importa se você o adore de forma direta ou indireta. Ou seja, se você saiba que está adorando a ele ou não saiba, para ele tanto faz como tanto fez. O que ele quer é de fato ser adorado. E nós devemos agora analisar à luz da Bíblia essa temática. E é por isso que eu convido a você. Por exemplo, existem algumas coisas importantes que nós devemos nos atentar a respeito dessa temática. Pode nós adorar qualquer coisa? Ou, para ficar melhor, pode nós adorar os anjos? Enfim, ou adorar uma pessoa que, quando andou na terra, através do texto bíblico, nós o conhecemos. Pode nós adorar essa pessoa só porque essa pessoa foi santa? Enfim, é o que nós vamos também analisar de acordo com esses estudos. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando Cornélio se ajoelhou para adorá-lo, Atos 10, verso 25 e verso 26, o que foi que o apóstolo Pedro disse a Cornélio? Levanta-te, que eu também, o quê? Sou homem. Com outras palavras, ele está dizendo o quê? Levanta, porque eu não posso ser o quê? Adorado. A Bíblia também relata no livro de Apocalipse, no capítulo 22, verso 8 e verso 9, quando o apóstolo João se curvou para adorar aquele anjo, o que foi que o anjo falou para ele? Diz assim: não faça isso. Adora o quê? Adora a Deus. Então, o anjo direcionou a adoração para o quê? Para o Criador do céu e da terra. Queridos, isso aqui é muito importante e nós devemos ter uma atenção muito especial a respeito disso. Queridos, a Bíblia diz, é claro, e nós precisamos pesquisá-la para entender melhor essa grande questão. A Bíblia diz que só Deus é digno de adoração, é o único que pode perdoar os nossos pecados. Descreva como o inimigo usou a igreja romana, como nós estudamos ontem a estratégia do inimigo, como Deus usou o quê? A igreja romana para atrapalhar os planos de Deus através dos seus enganos. E Daniel 8, 25, ou melhor dizendo, capítulo 8, verso 12, fala que ele lançaria a verdade por terra. E uma das verdades é quem? É Deus. A primeira verdade é Deus. Jeremias capítulo 10, verso 10. Então, queridos, é o plano de Satanás lançar a verdade de Deus o quê? Por terra. Sim, a lançar Deus por terra. E ele usaria o quê? Ele usaria um complô religioso. Ele usaria uma igreja, ou seja, uma igreja prostituta, que prostitui a verdade, muda a verdade de Deus em mentira, adorando não a Deus, melhor dizendo, adorando a criatura no lugar de quem? Do Criador. E no capítulo 17, pelos quais nós analisou ontem, nós vamos encontrar o que? Essa mulher prostituta que é símbolo de uma igreja pervertida, uma igreja que tem em suas doutrinas coisas horrendas, abominações e mentiras. Enfim,
Então, é muito importante nós termos uma atenção especial quanto a isso. Quem somente tem a autoridade para perdoar pecados, de acordo com 1 João, capítulo 1, verso 9, só o Senhor, Ele é o único que pode perdoar. Quem somente deve ser adorado, Lucas 4, verso 8, Jesus Cristo disse ao Satanás que só o Senhor Deus pode ser o quê? Adorado. Agora, qual é a ordem de Deus para o povo que está nas igrejas que não adoram a Deus, o Deus verdadeiro? Qual é a ordem do Senhor? A ordem do Senhor é o seguinte: Apocalipse 18, verso 4, foi o último texto a ler na mensagem de ontem. Retirai-vos dela, povo meu. Deus tem pessoas espalhadas, ou seja, espalhados nas igrejas, que infelizmente adoram coisas, adoram a criatura no lugar do Criador. E é povo de Deus, porque são pessoas sinceras, são homens sinceros. E Deus fala o seguinte: retirai-vos desse complô religioso. Retira-se dessa Babilônia, para que quando as pragas começarem a cair, ela não venha cair sobre as suas costas. Esse é o apelo do Senhor. A Bíblia fala sobre esse apelo de Deus. Porém, é necessário, queridos, nós dar continuidade ao nosso trabalho. Como falei no início, de acordo com Jeremias 10, verso 10, Deus é a verdade. A Bíblia diz que Deus é amor. Só Ele é o único digno de adoração e também é o único que pode nos perdoar. Porém, veja qual é o sonho de Lúcifer. Acompanhe comigo Isaías capítulo 14, verso 13 e verso 14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o desejo de Lúcifer, transformado já em Satanás. Ele manifestou esse desejo aonde? No céu. E para alcançar esse desejo, ele levantou uma rebelião no céu, uma guerra. E foi através dessa guerra que ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz que ele caiu aonde? Na terra. E aqui está algo bastante importante. Satanás está nessa terra com seus anjos. E de forma camuflada, ele leva os seres humanos a desviar o foco de Deus. Desviar a adoração que só pertence a Deus para ele. E isso ele faz de forma camuflada. De forma que os seres humanos não pensem que é ele. Mas de fato é ele que está por trás desses líderes religiosos. Enfim, então quando Satanás foi expulso do céu, trouxe consigo uma terça parte dos anjos do céu. Seu plano de ser como Deus e ser adorado, ele não terminou, ele continua. E é necessário nós estar sob aviso quanto a isso. O inimigo ele se personifica, ele se disfarça, ele não aparece, mas ele trabalha por trás de um complô religioso. Apocalipse capítulo 17, verso 9. E ali você encontra na pessoa da mulher prostituta, que é uma igreja, o plano sendo desenvolvido para tirar o foco de Deus e colocar sobre a criatura. E no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25, o apóstolo Paulo ele diz: eles mudaram a verdade em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Esse texto é uma íntegra do que o próprio Daniel, no seu livro, Daniel 7, verso 25, já deixou registrado uma advertência quanto a isso, quando diz que eles mudariam os tempos e a lei. Mudariam os tempos e a lei. E o que hoje é mais pregado no meio evangélico, as filhas, ou seja, da Igreja Católica, muitas delas são filhas, sim, da Igreja Católica. Ou seja, são filhas da mãe, como nós estudamos ontem na estratégia do inimigo, usando a Igreja Romana como a mãe das meretrizes. Entende? Queridos, eles pregam que a lei de Deus foi abolida. Agora, como Deus abolia a sua lei? Isso era um assassinato ao governo de Deus. Estava assassinando assim o governo dele próprio, anulando a sua própria lei, que é o alicerce de seu governo, amor e justiça. Você percebe qual ponto Satanás levaria os seres humanos? Entende? Por exemplo, no livro de Provérbios, no capítulo 28, verso 9, lá está dizendo que aqueles que desviam o ouvido de ouvir a sua lei, até a sua oração é abominável. Agora, como Deus abolia a sua lei, que é santa, justa e boa, fala do apóstolo Paulo
nas suas cartas. Você percebe como o negócio é muito sério? Muito sério. E dentro desse contexto, o próprio Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando ele diz que o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, percebe? Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós vemos isso na pessoa de quem? O texto é claro, queridos. Você colocando sob os seus olhos uma visão cósmica do que acontece na humanidade, você vai perceber que só há um poder sobre essa terra em que nós observamos fazendo isso aqui, que é o poder papal. Não é o Papa que se ostenta como se fosse Deus, que se senta no trono, no seu santuário, como se fosse o próprio Deus, e para ficar pior ainda aceita que as pessoas, os seres humanos, se dobrem diante dele, ou seja, recebendo a adoração que pertence somente ao Criador, de acordo com a sua palavra. Queridos, aqui é muito claro. Quem seria esse poder? As pessoas se curvam diante dos líderes romanos, aclamando e reverenciando como se fosse o próprio Deus. Assim, a primeira verdade foi jogada onde? Por terra. E aqui o plano de Satanás sendo desenvolvido na prática, lançando a verdade sobre Deus, o quê? Por terra. A partir de hoje, queridos, você não vai mais se enganar. Não, você vai estar atento a tudo isso que tem acontecido durante os séculos que se passa sobre a humanidade. Queridos, é muito importante você estar sob aviso a respeito disso, porque é o plano de Satanás. Agora eu queria que você pensasse conosco, pense um pouco conosco. Hoje, agora, Deus está dizendo para você sair do erro. Talvez você venha a ser um católico não praticante. Talvez você venha a ser um católico até mesmo praticante. E você entra naquela palavra de Apocalipse 18:4. Povo meu. Mas a partir de hoje, você está conhecendo aqui. Você está aprendendo que o caminho pelos quais você está andando não é o caminho que Deus escolheu para você. E você está tendo a oportunidade de dizer: Senhor, eu aceito. E está ouvindo o apelo de Deus para se retirar desse complô religioso. Você deve adorar e confessar os seus pecados somente ao Senhor. Não a homens. Não. Assim, a verdade da palavra de Deus vai ser restaurada em seu coração, na sua vida. E você, é claro, vai se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. Se esse é o seu desejo, se é o desejo do seu coração, queridos, erga a voz para o céu agora dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor esclareceu aquilo que eu gostaria que fosse esclarecido. Queridos, nós estamos vivendo no tempo do fim e nós não podemos vacilar. Qualquer vacilo da nossa parte pode ser fatal. A Bíblia é muito clara em dizer que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Mateus 7, verso 21 ao 23. Mas o que está escrito é exatamente nesses textos, que só vai para o céu somente aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Esse é o seu desejo. Se esse é o seu desejo, diga amém. Se esse é o seu desejo, diga: eu aceito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.